Austrália Podcast, mais um episódio mais que especial. Fica aqui, eu te convido a já se inscrever no nosso canal Intercâmbio Austrália Oficial, que tá trazendo, assim, vários assuntos interessantes. E esse é pra fechar aquele especial do Arraial. Você que tá aqui com a gente, é claro que você conferiu 3 episódios maravilhosos, né, do Arraial. A gente teve lá na CNA, Arraial da CNA, comunidade brasileira, comunidade cristã presente aqui na Austrália. E a gente trouxe aqui uma pessoa super especial para fazer o fechamento desse evento. E, gente, foi legal. Se você perdeu, você tem que colocar na sua agenda. Inclusive, esse ano, já vamos começar com isso, foi até numa data diferente. Por que será que isso aconteceu? Mas também quero aproveitar para agradecer a Brose Filmes. Nós estamos aqui no estúdio deles. Tá legal esse estúdio aqui, hein, Joseph? Nossa, tá arrasando, tá demais. Então, obrigada, equipe. A gente tá em dezembro, aí a gente tá com mais de 130 episódios no ar. Muito legal trazer conteúdo relevante e hoje vai ser relevante. Eu sei que você tá aqui porque você já sabe quem é o nosso convidado e muito bem-vindo. E eu vou deixar ele se apresentar. Quem está com a gente hoje? Que legal, Sheila. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Cara, eu espero de coração que a gente possa ter um papo bom, um papo real aqui, que venha ajudar a galera que está ouvindo a gente também. Isso. Vou contar um pouquinho da minha história e, cara, eu espero que ajude vocês aí, cara. Obrigada a você pelo seu tempo. Gente, a gente não conseguiu gravar com o Du no Arraial. O Arraial tava muito legal, não tava? Tava muito legal, cara. É sempre muito legal, na verdade, né? Quando você reúne pessoas, cara, que você ama, pessoas que você quer fazer vida juntos, para poder celebrar algo que todo mundo gosta, não tem como dar errado, né, cara? Então, Du, muito bom. Um dos maiores desafios hoje pra gente em eventos é realmente a gente ir num lugar e se sentir em casa. Pegar os nossos filhos e deixar solto. E o que a gente viu no Arraial foi isso, não foi? Tipo, todo mundo tranquilo, o pessoal sentado ali na calçadinha, o pessoal tranquilo. Vocês podem ver que a gente fez a gravação lá, o pessoal lá atrás, assim, todo mundo tranquilo, conversando, como uma verdadeira família. O que esse evento, de fato, assim, tem sido para a comunidade cristã nesses anos? Cara, Sheila, então, o Arraial, na verdade, por exemplo, a gente quer fazer um evento que é um evento que vai trazer um ambiente saudável para que famílias possam estar ali divertindo e aproveitando um pouco da cultura do Brasil mesmo. Então, essa é a proposta do evento. A proposta do evento é, quando a gente faz o Arraial, por exemplo, é para poder criar esse ambiente onde que famílias podem vir, podem ficar despreocupadas, é um lugar seguro para as crianças, vai ter um ambiente legal, vai ter pessoas que estão ali para poder servir também a comunidade, para poder promover esse evento. Eu acho que a gente tem conseguido alcançar esse objetivo ao longo dos anos. Acho que todo ano é um desafio. Conectar com a nossa cultura também, né? Isso, todo ano é um desafio, mas a gente quer conectar de alguma forma com a nossa cultura, expor a nossa cultura para os nossos filhos que estão nascendo aqui, né, cara? Que não sabem o que é, cara, um pastel, que não sabe uma o que pamonha, é uma quadrilha, dançar uma quadrilha, bolinho de né? fubá. Ai, eu dancei, foi legal. Foi muito legal. Então, assim, a gente quer criar esses ambientes que sejam saudáveis para nossas famílias, e que sejam pontos de conexão também para a nossa comunidade. Então, assim, acho que são esses objetivos que nós temos com esses eventos. Então, esses eventos que são para a comunidade, assim, nós queremos criar esse ambiente saudável para que famílias possam vir, experimentar algo do Brasil, experimentar algo em grupo, onde que as crianças estão... E ter conexão também, né? E conectar um com o outro, criar pontes. Porque, de fato, assim, às vezes no culto ali, a gente tá muito corrido, domingo, sai, aquela correria, mas numa festa como essa, a gente consegue ali colocar os nossos filhos para brincar, né? Ter uma conexão gostosa. Sim. Eu quero fazer um comentário. Eu sei o quanto é desafiador fazer eventos, e vocês se dedicam muito, você, a Débora, mas a equipe também da CNA que tá ali, gente. Cara, são demais. Né? O pessoal falou assim, que evento organizado. Foi isso que eu escutei. Que evento gostoso, que organização das pessoas que não frequentavam a CNA. O pessoal, nossa, minha equipe tava assim, nossa, mas que delícia, que evento organizado. Então, né, dá um big thank you aí pro pessoal que trabalhou muito. Vocês que organizaram tudo aí, cara, de verdade, vocês são os heróis, na verdade. Vocês que são as pessoas que fazem acontecer. E assim, cara, eu agradeço a Deus todos os dias, porque é tão gostoso fazer essa caminhada na companhia de pessoas que, cara, que se amam, e que amam a Deus também, que entendem o propósito que eles têm aqui na Austrália também, que é de criar esses ambientes, de criar esses momentos de conexão, de criar esses momentos onde pontes são criadas, onde pessoas que talvez não viriam à igreja, por exemplo, para conhecer a fé cristã, pelo menos eles possam conhecer o cristão durante essa festa. Então a gente quer encurtar essa distância. Sim. Com esses eventos. E existe muito, né? Esse paradigma que o cristão não pode se divertir, não pode dançar, não pode escutar uma música. Que dá pra, né? É óbvio que tem formas de como fazer isso, mas a gente é um povo alegre, gosta de comida. Existe ama abraçar as pessoas. Existe muito. E eu acho que
o que existe também é uma má representação de que é a fé cristã. Então, o que a gente vê na televisão, por exemplo, se tudo que eu soubesse sobre o cristianismo é aquilo que eu vejo na televisão, cara, eu também não queria vir também num evento da igreja. Eu me sentiria assim, cara, peraí, ali tá ali só para poder tirar proveito de mim, só ali para poder estar... Então, assim, eu acho que a gente quer desconstruir uma imagem de que pessoas têm da igreja. Não é ver o cristianismo, é viver o cristianismo, né? Isso, esse que é, de fato, a diferença. Isso, e dar condição para aqueles que estão... O contato deles com a fé cristã é somente pela televisão, somente aqueles escândalos que nós conhecemos, dá a eles a oportunidade de poder ver algo diferente. Então, assim, eu acho que a gente consegue fazer isso com esses eventos também, onde que a gente... Legal. Pode criar essa conexão e mostrar quem somos. Acho que tenta mostrar o cristão como uma pessoa que, cara, sim, a grande maioria dos cristãos são verdadeiros, eles querem coisas boas e eles se amam. Então, a gente quer mostrar isso para vocês. Ô, Du, vou pegar esse gancho aqui, porque... e é legal a gente falar sobre isso, porque o pessoal acha que a igreja é os perfeitos, né? E aí começa as comparações disso que a gente vê na televisão. Mas o crente ali, não é que olha lá o crente fazendo isso, o crente fazendo aquilo, o crente... né? E a gente... esses dias eu tinha uma pessoa na minha casa, né? E foi exatamente isso que eu falei para ele, mas de onde que você tirou que a igreja tem os santos, né? Né? Oi, né? E assim, a igreja, ela não é para os santos, ela é para a gente realmente ter esse tipo de conexão, né, com os nossos irmãos e a partir disso ir construindo o que de fato Deus quer na nossa vida, né? Então, lá, gente, eu vou falar por mim, né? Tem muitos pecadores, né? A gente tá lá cada dia, cada step, construindo, aprendendo, mudando, pedindo perdão, ajoelhando e falando, Deus, até aqui não deu, mas amanhã eu posso ser diferente? Como que eu posso ser diferente? Me ajuda. E é isso que o cristianismo é. É uma construção para a gente chegar, né, o mais próximo aí do que Deus tem para nós. Nossa, foi uma pregação aqui. Nossa, foi profundo isso aqui. Eu aceito. Domingo que vem tem uma vaga lá, se você quiser. Pastor, eu não sou assim, não. Não, Deus mesmo. Não. Du, só pra gente fechar essa questão dos eventos, quais os eventos principais que a CNA hoje... a gente não tem assim, né? Tem que ser, mas que normalmente celebra ali. Cara, a gente tem 3 eventos que eu diria assim que são os nossos grandes eventos. Tá. Desde a pandemia, desde ter voltado da pandemia, a gente não conseguiu ainda estabelecer esses 3 eventos todo ano ainda. Mas são os eventos que a gente gostaria de ter todo ano. Primeiro é o acampamento. Então, o acampamento da igreja. Então, esse acampamento da igreja é o quê? É onde que a gente tira imperdível. A gente tira a igreja da vida comum aqui e leva para um lugar onde a gente vai estar todo mundo juntos, inseridos, no contexto de imersão mesmo, durante 4 dias, estudando a palavra, tendo comunhão com o outro cara, brincando e tudo isso. E eu acho que isso constrói e ajuda a gente a manter-se unidos durante o ano também. E outra coisa, Deus faz muita coisa ali legal durante aquele acampamento, onde pessoas se conhecem, a igreja se entrosa. Cara, a gente volta com uma nova vida dali. Você já experimentou, né, Sheila? Já. A Sara com 3 meses, 4 meses foi meu primeiro. A Sara estava recém-nascida, a gente foi no primeiro lá e de lá pra cá a gente só perdeu talvez pandemia, que não teve, né? Pandemia não teve. Maravilhoso. Então existe a sua vida cristã na Austrália antes do acampamento e existe a depois. Porque de fato um divisor de águas ali. Você fala, cara, interessante. E é engraçado, porque não é algo que é especial sobre o acampamento, é sobre a gente estar juntos durante esses 4 dias. Então, geralmente é um lugar que a recepção não é muito boa, então você tem que estar desconectado, então você está ali focado naquele momento de comunhão. Mas aí traz o humanismo, né? Traz a questão do que a gente está falando aqui, é o que é de fato o acampamento, é a gente no dia a dia ali. O que de fato a comunidade cristã é, né? Como que a gente pode ver aquele irmão? Como que eu posso ver o pastor Eduardo descalço no acampamento? Jogando futebol. Pé, né? Jogando futebol. O pessoal falou assim, Sheila, você joga vôlei assim, desse jeito. Eu fiz uns irmãozinhos lá, ó, companheiro de vôlei, que eu vamos jogar vôlei, né? Você joga vôlei, eu amo, muitos anos. Conheci a Paty, inclusive, quando eu conheci a Paty, do alemão, quando eu fui a primeira vez na CNA, a Paty que me colocou num time que eu joguei competição por muitos anos da Flota. Tem um time que você vai jogar. Que viu, foi? Foi. Eu lembro disso. Muitos anos atrás. Muito legal. Mas é legal. Então a gente tem um acampamento, né? O outro evento que nós temos é a conferência. Então esse evento aí já não é mais voltado só para a igreja, mais para a igreja. Então é um evento que a gente traz alguém de fora, geralmente do Brasil, algum pastor, então algum cantor, alguém que vai poder contribuir com aquilo que a gente quer fazer como igreja. Então, vai nos ensinar algo diferente, vai nos ensinar algo específico sobre algum tema que a gente quer tratar. Então, a gente traz essa pessoa para fora, para a Austrália. São 3 dias, 2 ou 3 dias de evento.
De novo, mesma coisa. Então, mais do que somente um culto. São palestras, são oficinas, e a gente vai ter passando tempo juntos ali, ouvindo e sendo exposto à palavra do Senhor. Aprendendo mesmo. Então, aprendendo. E normalmente acontece quando a conferência? Tem Então, uma data específica, um período? Geralmente é em novembro. Tá. Mas então, o acampamento na Páscoa? Na Páscoa, isso. Aí a gente vai ter... Ano passado seria no meio do ano, porque o nosso preletor não poderia vir em outra data. Tá. Só que a gente acabou tendo que mudar isso, porque, para quem não sabe, a gente teve um nenenzinho agora e foi justamente nessa época da data da conferência. Uhum. Então, não teve como a gente organizar isso de maneira como a gente gostaria. Daí temos a conferência e depois nós temos o Arraiá, que é o evento que a gente está tratando aqui hoje. Sim. Que é esse evento que aí sim é um evento que é para a comunidade. Uhum. Então, por que isso? Porque nós acreditamos que a igreja tem que estar presente na comunidade. Sim. Então, se a igreja fechar as portas amanhã, a comunidade tem que sentir, poxa, perdemos algo legal. Uhum. Porque se a comunidade não sente que perdeu algo legal quando a igreja fecha, a gente não está vivendo nosso propósito como de fato a gente deveria viver, que é ser sal e luz mesmo nesse mundo, né? Uhum. Então, sim, é para isso que a gente faz. Então, tem um evento que é interno, que é o acampamento, tem um evento que é mais evangelístico, no sentido de poder chamar pessoas para poder vir, conhecer alguém diferente, e edificar as outras igrejas também, então equipar as outras igrejas também com aquilo, com o ensino que nós vamos ter ali. É para a comunidade cristã mesmo e para aqueles que desejam estar. Isso. E aí o Arraiá é um evento que a gente faz para a comunidade em geral. Tá. Então, assim, para a gente poder estar tirando essas barreiras. Convidar os amigos mesmo, né? Convidar a galera, o pessoal que a gente conhece no trabalho, na escola. Isso. Né? Para poder trazer mesmo para... eu sempre falo com a igreja, olha, o negócio é que a gente quer criar pontes aqui. Tá. Então, a gente não quer fazer um evento que é cristão no sentido assim, isso aqui vai ficar bem claro que isso aqui tudo a pessoa veio para a festa junina e vai ter uma pregação lá. A gente não quer fazer isso. Tá. A gente quer fazer um evento onde que as pessoas vão estar sendo expostas aos cristãos verdadeiros, ao amor que nós vivemos juntos ali, ao carinho que nós temos para aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu espero que o nosso evento comunique isso na excelência que nós servimos, a organização e tudo isso. Por isso que é importante. Para quê? Para poder criar pontes para que pessoas possam perguntar, pô, caramba, o que esse povo tem que eu não tenho? O que eu senti aqui de diferente? Legal. E a gente quer colocar uma pulga atrás da orelha da galera, entendeu? E fazer eles se perguntarem. E outra coisa também é para que eles possam saber também, cara. Quando apertar, eu sei que tem aquela igreja lá que fez o Arraiá. Isso é importante. Isso é muito importante. A gente vai falar sobre essa importância de ter uma comunidade cristã aqui na Austrália. Sim. A gente vai deixar um pouquinho mais para lá. Sim. Fora esses 3 eventos que são assim, os principais que ocorrem no ano, e, gente, é desafiador, porque o ano parece ser curto quando você tem 3 eventos dessa potência para organizar, sim, né? Quais outras coisas que acontecem na igreja? O culto são quais dias? Os cultos são os domingos e alguns sábados também. Geralmente o terceiro sábado do mês é o culto que a gente chama, é o culto para a galera mais jovem. Sim. Já me excluíram desse aí. Então, assim, eu nunca fui. Já me excluíram. Então, por que será? Todo terceiro mês, sábado do mês tem esse culto, que a gente está chamando de overflow. Sim. Jovem, quer ser cool, né? E então, é legal. Botar um nome legal. Mas é legal, mas é legal culto, essa conexão. Eu acho que é importante. Daí nós temos eventos para mulheres também. Sim. Então, as mulheres se reúnem, fazem eventos também, vai tratar de temas específicos para mulheres. Nós temos eventos de homens também. Uhum. Então, até o último que nós tivemos foi um workshop de autodefesa. Eu vi. Foi sensacional, foi legal. Foi muito legal. Pô, a gente reuniu lá, não sei, mais de 40 homens lá na academia que a gente foi, que o cara abriu a academia para a gente poder fazer esse workshop lá. E, de novo, eu não fui instrutor, tá? Eu fui só aprender também. Sim. Mas a gente fez um porco no rolete lá, cara. Uma marada comendo um porco lá, um porco inteiro. A gente levou um porco inteiro assado. Pô, foi muito legal. Du, e aí, de novo, né? Trazer coisas que é do dia a dia, né? Isso. Não tem uma fórmula, né? O cristianismo, você faz isso, tem que ser aquela coisa redonda. Por que não coisas que a gente faz no dia a dia e trazer essa conexão e mudar de ambientes né? E tirar aquelas barreiras que existem, né? Acho que é interessante. Acho que é porque a gente tem que entender bem o que é o cristão, né, Sheila? O cristão é aquele que tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Debaixo dessa cobertura de ter a Bíblia como regra de fé e conduta, a gente tem liberdade para poder fazer o que a gente quiser debaixo dessa cobertura. Legal. Então, se a gente quiser fazer um workshop, se a gente quiser fazer uma viagem para a praia, se a gente quiser fazer um churrasco, se a gente quiser fazer uma noite de vigília, se a gente quiser fazer... o que a gente quiser fazer, a gente tem essa liberdade de poder fazer por causa disso. Porque nós temos essa cobertura que é o que? A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, e a Bíblia vai aprovar essas coisas, não vê problema nenhum nessas coisas. Então, se a gente quiser fazer um campeonato de futebol, a gente vai orar antes para a galera
tipo assim, não levar muito a De sério. vôlei, Né? de vôlei, já rolou um de vôlei aí que eu não podia estar, de eu tava vôlei. estudando. Próximo eu tô Isso lá, aí. hein? E de vôlei também, a gente já fez também eventos de campeonato de vôlei também. De novo, esse evento aí é para a comunidade também, a gente quer fazer esses eventos assim. Tem eventos para criança também que a gente faz. Tem os grupos pequenos que a gente se reúne em casa. Isso é legal a gente Isso, falar, né? Porque às vezes não dá tempo de ir no domingo, correria, ou às vezes a pessoa... Tem vários fatores que às vezes a pessoa não quer ir na igreja, né? Às vezes por já ter tido uma experiência não interessante, por ver na televisão o que aquela igreja representa e ainda não teve uma experiência. Mas as conexões, os Connect Group, é bem interessante. Eu sou apaixonada por Connect Group. Você sabe que na Austrália, eu tô num desafio ali. Agora tem um pai na minha casa, eu vou ter que ir, não vai ter jeito. Né? Mas eu amo Connect. Eu acho que tem todo sentido, porque aí também são grupos menores, né, pastor? Isso. Então, o Connect são grupos pequenos, que se reúnem semanalmente debaixo de um assunto que eles vão estar tratando. Tá. Então, assim, a gente tem um assunto geral para a igreja e cada Connect vai estar tratando desse assunto na sua região da cidade. Tá? Certo. Vamos falar assim. Então, ali que acontece ali, cara, ali que acontece a verdadeira vida. Então, no culto do domingo, você não tem como conhecer a pessoa. Você não tem como, cara, ajudar a pessoa nos conflitos dela. Você tem como dar um direcionamento para ela e dizer assim, cara, beleza, eu fui tocado pela palavra, então esse aqui é o caminho que eu devo seguir, mais ou menos, mas você não tem um sistema de encorajamento além desse domingo. Então, a gente precisa desses pequenos grupos para quê? Para que pessoas sejam de fato acompanhadas, pessoas sejam de fato pastoreadas nesse sentido. Então, a gente vai ter líderes de Connect Group ali, que são facilitadores para poder ajudá-los a viver aquilo que eles estão descobrindo sobre Deus, descobrindo sobre quem Deus é, entendeu? Então, é ali que vai acontecer a verdadeira vida, vai acontecer ali conversas que são verdadeiras, conversas que são íntimas. Conexão com o irmão. Isso, conexão com o irmão. Assim, é mais ou menos como um relacionamento qualquer com a igreja. Então, se não houver tempo e tempo de qualidade juntos, esse relacionamento não vai florescer, não vai crescer. E a mesma coisa acontece com aqueles que vêm na igreja aos domingos, mas não têm a vida com a igreja durante a semana. Então, tipo, você vai limitar o benefício que é de viver em comunidade. Sim. Entendeu? Então, sim, é para isso que a gente faz os Connects. Os Connects são muito legais. O pessoal faz um ótimo trabalho lá liderando os Connects também. E os Connects estão abaixo da liderança da igreja, né? Pastor, vocês dão uma direção para que eles passem a palavra para a gente. Isso. É claro que eu acredito, tá? E você me corrija se eu estiver errado, que ninguém tá ali para as pessoas, os líderes, né? Eles estão ali estudando a palavra e trazendo de uma forma até mais leve, não leve no sentido de facilitar, mas leve no sentido de um vocabulário mais próximo, como irmão, como membro da família. Não é isso que a gente sente ali? O que acontece? Ó, se você pegar no culto de domingo, você tem gente lá de tudo quanto é jeito no auditório. Sim. Tá? Escutando a sua palavra. Então, fica muito difícil você contextualizar essa palavra para aquilo que a pessoa está vivendo. Mas quando você está num pequeno grupo, você conhece melhor as pessoas que estão naquele pequeno grupo. Então, você pode direcionar as aplicações da palavra muito melhor para aquele grupo de pessoas que você está se reunindo com eles. Entendeu? Legal. Então, tipo, eu acho que é um dos benefícios também de poder ter esses pequenos grupos. Connect, entendeu? Que você consegue trabalhar mais de perto, porque você está vendo a necessidade de maneira mais clara. E tem líderes de várias faixas etárias, né? Então também você pode conectar de repente com um que é mais família, que é mais jovem, e aí tem essa linguagem nessa direção que você está falando. Tem também. Então, sim, tem essa variedade aí. Entendeu? Legal. E com isso cria desafios também, né, cara? Mas assim, a igreja nunca foi um lugar para não ter desafios. Eu sempre falo com o pessoal, se a gente errar com medo de tentar, é um erro pior do que se a gente tentar e errar. Entendi. Então, sim, a gente deve tentar fazer as coisas e se a gente errar, a gente conserta, a gente ajusta e tudo isso. Mas a gente não pode errar por não tentar. Amém. Entendeu? E aí, gente, se vocês querem saber de todos esses eventos, vai lá no Instagram da CNA, que tem uma equipe lá que sempre deixa vocês atualizados, né? Pastor, tá todo mundo lá, o pessoal tá trabalhando, então vai lá, tem lá os links dos Connect, tem tudo que tá acontecendo, eles colocam lá. Inclusive agora no Natal, esse vai antes do Natal, não vai antes, vai ter um evento gostoso a cantar. Isso, eu me esqueci desse evento Esse evento também, eu já coloco, já garanti. Isso, é um evento anual que nós temos. E esse é legal, tem um almoço lá pra Cara, gente. muito legal esse evento também. E assim, é uma cantata de Natal, porque nós queremos celebrar de fato o significado do Natal, né, que é o nascimento de Cristo. E com isso, o nascimento da esperança, o nascimento da reconciliação com Deus, o nascimento de renovo de propósito, de vida e tudo isso. Né?
Então, a gente quer celebrar isso e a gente faz uma cantata para poder celebrar isso, né? Então, sim, isso também Vai é um cantar, evento... pastor? Não. Foi uma das condições que eles fizeram para a gente ter esse Tá evento. em O contrato pastor isso. não pode cantar. Tá nas letrinhas pequenininhas. Não tem como. Eu já tentei, cara. Quando eu era criança, eu nasci na igreja, né? Daí eu cresci na igreja. E uma vez eu queria fazer parte de um coral e fui fazer um teste, né? Aí o cara teve que falar comigo, cara, não vai dar, cara, seu talento é outro. Eu não achei ainda seu talento, mas esse eu tenho certeza aí que não é. Já pode eliminar na Isso, lista. Isso, daí não teve como participar. Mas assim, o pessoal está ensaiado agora, é um evento que é feito também, de novo, para famílias também, para que as famílias possam trazer as suas crianças para poder entender o significado do Natal. E depois a gente tem uma ceia juntos, um almoço de Natal. Opcional, né? E o opcional. pessoal tem opção, mas também é muito bom, porque aí tem a parte da ceia mesmo. Isso. Gente, o Natal, né, pro brasileiro, agora vamos pra cultura, isso conecta totalmente com com quem a gente, com o cristão, com o brasileiro. Então, assim, é como se fosse uma ceia de Natal mesmo. A gente tá em família ali, estamos ali comendo frango, arroz, uma delícia, gente. Vocês têm que ir. É verdade. E, por exemplo, tem pessoas que não têm família aqui, né? Então, e às vezes o cara chegou agora, não tem nem pano pro Natal. Pô, então vamos lá comer um almoço com a gente, vamos lá para ver a cantata com a gente, participar da cantata. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser um tempo legal, um tempo gostoso. A comida é muito boa, o pessoal tem um dom para cozinhar lá, né, cara? Gente, ali olha, estratégico de Deus. Cara, e a gente tem aquele momento gostoso ali depois, de bater papo, tal, de se conhecer e tudo isso. Então, assim, cara, se você tá aqui em Sydney e tá de bobeira aí, cara, cola com a gente. E o legal é que depois do culto é o que o pastor falou, né? A gente tem ali uma cantina, então a gente bate um papo. E aí a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no nosso assunto aqui, que eu acho que é interessante, né? Você vai me corrigindo, tá? Por favor, porque aí eu tô com uma percepção que eu frequento lá. O Du, ele sempre deixa muito claro os princípios hoje de servir a Deus, de uma forma muito clara, sabe, Du? Queria, assim, agradecer em nome da comunidade mesmo, o quão você traz isso pra gente com uma transparência. Eu aprendo muito com vocês, sabe? Assim, eu fico com vergonha sabe, como a gente... Não é nada, e assim, você tem ensinado a gente cada dia, sabe, com humildade, com clareza, com chicotada, porque dá traz umas palavras lá que você fala, meu Deus! Mas glória a Deus. Com verdade, mas com verdade. Eu aprendo com vocês, cara. Com verdade, com verdade. Você não tá... A CNA não é uma igreja que talvez você vê na televisão, talvez que a gente viu na televisão por muito tempo. Tô falando da nossa cultura, tá, gente? Que eu também, né, sou brasileira, então não é aquela que quer uma multidão só por ter, né? O compromisso com a CNA, com a verdade, com a palavra, com de fato que está lá, é o que faz o diferencial da CNA hoje. Sim. Né? Então, e eu sempre vejo que eu falo assim, a gente não é uma igreja social, por mais que a gente tenha uma conexão muito legal ali, acho que a gente está com mais de 400, 500 membros, talvez? Não, ainda não, mas estamos chegando lá. É isso aí, agora quando você olhar, a gente vai enterrar com isso aí. Ainda não. Mas, assim, depois também dos cultos, tem essa parte social, que aí se a gente tem um pouquinho mais de tempo, então a gente fica ali uma horinha, comendo uma coxinha, as crianças brincando, e é gostoso, né? Então tem essa parte social, mas Du, quem que a CNA hoje é na Austrália? O que a igreja... Qual que são os princípios? Quais são os valores? O que vocês tentam trazer para nós, né? E tem conseguido, ao meu ver, mas de você, o que a CNA representa? Qual que é o posicionamento da igreja de vocês hoje aqui na Austrália? Eu acho que é uma coisa que eu resumo de maneira bem sucinta, assim, eu digo que a nossa igreja, ela existe para poder amar a Deus e a pessoa de maneira simples, alegre e transparente. Então, tudo que a gente vai fazer por essa lente, de ser simples, de ser alegre e transparente. Tá? Então, assim, esse é o nosso objetivo como igreja. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a Bíblia, por que nós acreditamos que a Bíblia deve ser pregada do jeito que ela é apresentada no texto? Porque nós acreditamos que a palavra de Deus é poder mesmo para a vida eterna. Não é isso que os discípulos disseram para Jesus? Jesus ficava conversando com eles e estava dando uma palavra bem dura para eles. E todo mundo começou a sair de perto de Jesus, a multidão começou a abandonar Jesus. Jesus vira para os caras e fala assim, vocês também não querem me abandonar também? Eles viram para Jesus e falam, Jesus, mas para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, as palavras de Jesus, elas contêm poder para nos dar vida. Tá? Então, é por isso que a gente vê como importante o quê, Sheila? A gente ensinar a palavra. Então, a ênfase da mensagem vai ser a ênfase que o texto está trazendo para a gente. A gente quer manter-se mais próximo do texto, porque nós acreditamos que o texto ele é vivo. Deus fala por meio do texto. E por meio do texto, Deus nos dá fé, Deus nos faz entender quem Ele é, Deus aguça o nosso amor por Ele, nosso amor um pelos outros, e Deus vai nos exortando, consolando, confortando e nos encorajando por meio da palavra, entendeu?
Então, assim, mas o que eu diria é que a nossa igreja existe isso para poder amar a Deus e para amar pessoas e amando a Deus e amando pessoas, fazer Cristo conhecido. Amém. Fazer o Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas na nossa forma de entender o mundo. Legal. Então, já pegando essa conexão aí, né, da CNA, por que a CNA saiu? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu sei que todo mundo é curioso pra saber da história do Du. E às vezes já fiquei curiosa, eu já tenho um spoiler, porque uma vez eu perguntei pra Débora, né, mas, Du, nós estamos aqui num podcast de intercâmbio Austrália. Como que você chegou nessa terra do canguru? Foi através do intercâmbio ou não foi? Conta pra gente essa história aí. Eu vim com o tio Cook, lá no primeiro navio que veio. Não, então, a minha história é um pouco longa aqui, né, cara? Então, assim, eu vim com a minha família toda quando criança ainda. Tá. Então, em 87... Uau! 87. Muitos de vocês estão ouvindo aí, não eram nascidos, né? Mas o mundo já existia antes de você nascer. Em 87 eu vi, como criança. Aí a gente ficou aqui 4 anos. Em 91 eu retorno para o Brasil. E depois desse retorno no Brasil, meus pais, infelizmente, divorciaram. Uhum. E depois meu pai recasou de novo, voltou para a Austrália. E em 2001 eu resolvi voltar para a Austrália. Então, em 2001 eu vim para a Austrália, não na condição de estudante de intercâmbio, mas ainda assim estudante. Eu tive que ir para a escola mesmo, para o high school aqui, tudo isso. Sim. Fiz o último ano de high school aqui, daquele jeito, né? Um desastre total, mas assim, porque quando eu morei quando criança aqui, eu estudei até o ano 3. Tá. Então, e por ter muitos primos aqui, porque a família do meu pai já tinha migrado para cá, a gente falava inglês entre os primos. Aí eu chego no Brasil, eu tenho que entrar numa aula particular para poder aprender português mesmo, assim, para poder entrar na escola normal. Então, entro nessa aula particular, aí entro na escola normal. E desafiador, né? Porque a educação é totalmente diferente. Muito desafiador, muito desafiador. Mas Deus estava preparando já para a vida que a gente ia levar, na verdade. Porque desde novo a gente foi marcado por despedidas, né? Como criança, então a gente veio para cá, despediu do pessoal do Brasil. Depois volta para o Brasil, despede do pessoal daqui. Entendeu? Então, você vai criando esses calos assim que vão te ajudar a lidar com a missão que nós temos hoje em dia, que é de pastorear pessoas aqui na Austrália, que é a grande maioria de intercambistas. Exato. Entendeu? Que vão vir, a gente vai amar essas pessoas, vão descobrir, vai amar fazer vida com elas, mas vai passar 2, 3 anos, cara, elas vão retornar para o Brasil. E se a gente não tivesse esse treinamento da vida, é verdade, talvez destruiria não teria a gente, tanta empatia também, entender, né, o que essas pessoas estão passando. E eu acho que também destruiria a gente também, cara, porque toda vez que você está tendo que reconstruir, começar de novo, uma nova amizade, e tudo isso, já vai... Então você veio para cá, você voltou para cá isso. Em 2001. Isso, aí eu fui para o Brasil em 91, fiquei 10 anos lá, passei minha adolescência toda lá no Brasil, então de 8 a 18. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 8 anos. Aí, isso. Voltou com 18? Aí voltei com 18 para cá. Só que nesses 10 anos eu esqueci todo o inglês, né, cara? Então, assim, não praticava, não falava, então, assim, ficou esquecido. É claro que quando eu cheguei aqui, voltou muito mais rápido do que uma pessoa que nunca tinha sido exposta à língua. Então, voltei para cá, tive que aprender o inglês, fiz 6 meses também de intensivo de inglês. Sim. Aí fui para o high school, fazer o ano 12. Aí... Foi assim que eu cheguei na Austrália de novo, em 2001. Tá. Né? Depois de 2001, quando a gente chegou na Austrália, aí logo depois a minha irmã também veio, e depois, por circunstâncias da vida também, a gente foi morar juntos, eu e ela. Então, ela tinha 16 anos, eu tinha 19 anos. Então, daí, tive que abandonar alguns sonhos, alguns projetos que eu tinha, de poder estudar, tive que arrumar um trabalho para poder estar... sustentando ela, ajudando ela nessa caminhada também e pagando as despesas, né? Aluguel e tudo isso. Que foi igual para todo mundo, continua mesmo. Naquela época já era assim, né? Nada caía do céu assim. Vocês não têm noção de como era naquela época lá, cara. Tipo assim, para começar, você chegava aqui, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de poder falar com o pessoal do Brasil. Então, isso é antes do Skype ainda. Na verdade, quando eu vi, não tinha nem o Orkut. Depois que lançaram o Orkut, eu acho que o Orkut estourou depois, eu acho. Lembra do Orkut ou não? Lembro. Pois é. Então, não, nunca ouvi falar. Aí, tipo assim, para ligar para o Brasil, você comprava o cartão no telefone, para ir no orelhão, ligar para o Brasil, então ligar de casa mesmo, mas você tinha que comprar o cartão, era $10. Alguns cartões prometiam... Não, e $10 era $10, né? $10 era dinheiro, né? Era dinheiro naquela época. Mas assim, era muito mais difícil. Então, você chegava para poder trabalhar, por exemplo, os caras te davam um endereço, não tinha GPS.
Não tinha GPS igual a gente tem disponível no telefone hoje. Então, tinha um livro gigante, o Gregory, eu te dava um mapa de toda a cidade. Então, daí você tinha que olhar antes de sair de casa, você ia para o rumo, aí chegava perto, você parava o carro, abria de novo o mapa, você, é mais ou menos por aqui, daí você ia. Nossa. Outra coisa, trabalhar na construção, cara, vocês não têm noção como que era, cara. Era um Mas já outro tinha ambiente. muita oportunidade na construção naquela época? Tinha. O que acontece? Quando eu vim para cá, porque eu fui criado na igreja. Então, eu cresci na Igreja Batista no Brasil. Quando eu cheguei aqui, meu pai congregava com essa nova família dele, com a esposa dele, a Marinalva. Você até conhece, né? Minha Na tia. bênção, um monte de pessoa. É mesmo. Eles congregavam na Assembleia de Deus. E foi para essa igreja que eu fui, uma Assembleia de Deus de língua portuguesa já. Certo. Brasileiro. Então, nós ficamos ali durante algum tempo naquela igreja ali, entendeu? Que era a Assembleia de Deus. Depois de algum tempo, a gente mudou de igreja para uma outra igreja que falava português. E aí, nessa nova igreja, foi quando, de fato, essa parte pastoral nossa começou a ser mais desenvolvida e aflorada, porque a gente começou a trabalhar com jovens, servindo como líder de jovens nessa nova igreja. Quando você fala nossa, você já estava com a Débora nessa época? Não, mas a Débora fazia parte da igreja. Época, a gente querendo saber. Então, quando a gente fez essa aula de inglês, quando eu cheguei em 2001, aí logo depois de 3 meses minha irmã veio, eu já tinha saído da escola, mas aí a Débora chegou também nesse meados desse tempo, quando a minha irmã ainda estava nesse intensivo de inglês. Tá. Que era lá, muitas pessoas que vieram nessa época, talvez nessa condição, lá na Cleveland Street, bem na central ali, tinha uma escola de intensivo de inglês ali que a gente estudava ali. Então, aí, quando a Débora chegou, minha irmã ainda estava nessa escola. Aí eles se conheceram, se tornaram amigas. Aí elas foram a Débora e a família dela foi visitar a igreja que a gente estava congregando nessa época, resolveram ficar lá por causa do senso de comunidade também. E ficaram lá com a gente lá durante alguns anos lá. E depois, quando a gente mudou de igreja, eles também mudaram junto com a gente também para outra igreja. E depois de 2 anos de amizade entre eu e a Débora, assim, ficou claro que a gente devia pensar um pouquinho melhor na vida, né? A gente se conheceu e a gente começou a ver que, cara, tinha um interesse e a gente resolveu começar a namorar. A gente namorou, depois a gente noivou, casou. Mas enquanto a gente estava namorando, a gente estava servindo nessa igreja que era de língua portuguesa também. Legal. Entendeu? Legal. Daí, só para poder falar quando começou a igreja, não sei se essa é a isso, direção é da conversa que eu queria ter. Daí, como começa a igreja, a CNA, a igreja que nós estamos hoje? Quando a gente servia como os líderes de jovens dessa igreja, o pastor da época, que era o pastor da igreja, então, de língua portuguesa, ele teve que meio que, eu acho que um burnout mesmo, e ele se mudou para Queensland. E assim, na época Tem a gente... uma aguinha aqui se você quiser. Professor, tem Guaraná também, tá? Obrigado, vou tomar. Na época, a gente até, cara, ficava julgando o cara, né? Pô, o cara abandonou a igreja. Mas hoje, olhando depois de 18 anos de experiência... Com experiência. A experiência é tudo! Eu acho que ele teve um burnout gigante, não soube lidar com aquilo, e ele abriu mão e abandonou e tudo isso. E quando ele faz isso, ele indica qual é a pessoa que seria mais indicada para poder tomar conta da igreja enquanto se decidia o que ia fazer. Então, esse pastor muda para Queensland, a gente manda uma carta para o distrito, que é para o movimento da igreja, para a convenção da igreja, que eu posso dizer assim. Tá. O líder do distrito vem, convoca uma reunião, esse pastor vai e indica a gente como os líderes para poder saber o que vai fazer ainda. Isso Mas nesse momento você já era um líder, você já estava ali trabalhando na igreja, já servia como líder de jovens na igreja. Tá. Não era pastor, tá. Não era nada. Eu tinha 23 anos nessa época. E você e a Débora já como casal de namorados? Não casados ainda, mas de namorados, já estavam representando. Isso, legal. Isso. Aí, quando acontece essa mudança na igreja, há essa reunião e esse pastor, que era o líder do distrito, o pastor Barry Sa, ele convida a gente, em vez de a gente poder trazer um pastor de fora e correr a chance de poder ser mais uma igreja que é legalista, mais uma igreja que é uma igreja que não se adapta com a realidade que talvez da galera nossa que está chegando aqui do Brasil, ele propôs a gente poder fazer uma igreja que é uma igreja bíblica, uma igreja que é livre de legalismo. E ele falou assim, cara, eu ajudo vocês. E foi aí que ele ofereceu para a gente poder estar assumindo a igreja, e debaixo da mentoria dele, claro, do time dele.
E a gente resolveu assumir a igreja. E durante os 2 primeiros anos da igreja, nós ficamos como debaixo da orientação dele. Sim. Então, nós tínhamos reuniões periódicas como com uma ele. supervisão mesmo, Isso, né? supervisão e treinamento também. Sim. E foi a minha escola até teológico também. Não só de liderança, não só de ministério de igreja, mas também ele tinha uma junta pastoral que trabalhava com ele, que era muito boa. Então, tinha um teólogo que trabalhava com ele também. Aí tinha um outro cara que cuidava da área pastoral da igreja, que trabalhava muito com ele. E eu fui para dentro do escritório deles, sendo exposto para esses dinossauros da fé. Um cara que era muito bom em liderança, outro cara que era muito bom em teologia e outro cara que era muito bom em pastoreio. Então, tipo assim, nesses 2 anos, o que eu fazia? Eu sugava o máximo que eu podia dos caras, entendeu? Você estava com quantos anos, Du, nessa época? Eu tinha 23 anos. 23 anos, já deram 21. Foi quando a gente começou a pastorear em 2007. Uau, novo, hein? 23 anos. Hoje eu fico olhando e falei assim, cara, esse cara foi muito louco de confiar num menino de 23 anos. E uma menina de 21 anos. Que a gente casou em fevereiro, em março nós assumimos a liderança da igreja. Uau. Então, assim, foi um desafio muito grande pra gente. Cara, mas Deus foi fiel. Deus foi fiel com a gente sempre com a disposição de poder aprender mesmo, de poder servir a comunidade, servir a Deus e a comunidade local também. E Deus foi trabalhando de várias maneiras. Tem até um episódio do Jonathan que veio aqui, ele contou a vez que ele passou no Pitechan. Foi. Lembro. Então, a gente lembra desse episódio, porque nós estávamos orando, nós éramos a igreja, estava orando, Senhor, não tem ninguém. E o que acontece? A gente estava bem no comecinho da igreja, e assim, eu não canto nada, né, cara? Eu sou muito ruim para cantar. E para tocar, tipo assim, eu sou quase tão ruim para tocar do que eu sou para cantar. E a gente teve a ajuda do meu cunhado durante 2 semanas e de mais uma menina durante 2 semanas. Aí nessa 4ª semana, se eu não me engano, o meu cunhado chegou para mim e falou assim, eu tenho compromisso com a minha igreja local, não posso ficar vindo ajudando vocês. Então essa é a última semana. E essa última semana que ele estava ajudando a gente foi a semana que o alemão entrou na igreja. Na igreja. Passou na frente ali. O alemão gente, quem não sabe, desculpa, Edu, o pastor alemão veio aqui, que é o que ele tá falando. A gente vai deixar linkado para vocês o episódio. Vai lá e confere esse episódio que foi muito legal, viu? Foi muito bacana. Daí acontece, ele entra, o alemão era baterista, aí ele entra com 2 amigos, um baixista e eu acho que um cara que tocava violão, um baixista e um cara que mexia no som, um sonoplasta. Só que eles tinham outros 2 amigos, que era um que tocava e o que cantava. E eu lembro que eu tinha falado com a Débora, né? Eu falei assim, cara, se não tiver ninguém na semana que vem, eu vou cantar. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não vai dar pra você cantar, cara. Aí eu acho que ela deve ter orado. Resposta de oração! Débora. Cara, daí chegou, cara. E pra gente, assim, foi um gás muito grande pra gente como igreja. E como... renovou, né? Isso, renovou. Acho que deu pra gente entender que Deus estava no negócio. Deus estava assim, eu vou cuidar de vocês. Se vocês cuidarem da minha casa, eu vou cuidar de vocês também. Eu vou prover aquilo que vocês precisam para poder fazer a igreja que eu quero que vocês sejam. E quando eles vêm, cara, assim, a gente até contou, a gente levou eles para almoçar na casa, acho que nem se foi na minha casa, na casa da minha sogra, não sei, mas a gente fez um feijão com arroz, com esses meninos tudo desesperados lá, sem comer. Nada. Cara, foi muito comidinha brasileira de mãe. Foi muito legal. Aí daí acontece, aí criou uma amizade muito grande, aí a igreja começou a crescer, e isso foi 2007. Isso já estava em Pitechan? A gente estava em Pitechan. A igreja começou em Pitechan, porque a igreja anterior usava aquele mesmo prédio. Ah, tá. E quando vocês assumiram, já começou como CNA? Não. Quando a gente assumiu, o que acontece? Esse período do pastor estar nesse burnout durou uns 6 meses, mais ou menos. Onde que ele mudou para Queensland, aí ele vinha uma vez por mês aqui. Tá. Aí depois ele começou a vir só a cada... De vez em quando. De vez em quando. Aí ligava em cima da hora, prega hoje e tal, que ele não vou estar vindo hoje. Aí, então, durante esse período, a igreja começou a sacar, né? Pô, o pastor não está aqui, velho. O pastor está pulando fora. Eu não vou ser o último a pular fora. Então, eu vou pular fora agora. Aí, muita gente pulou fora da igreja. Muita gente saiu da igreja. Então, a igreja tinha 60 pessoas. Aí, quando a gente assume, tem 5 pessoas só com a gente. Uau! Entendeu? E são eu e a Débora. Aí tinha mais 2 irmãs e um casal de português. São 7 pessoas. Começam. Um casal de português que eram velhinhos também. Então, eu e a Débora tinha 21. Os outros todos tinham mais de 60. Então, imagina a linguagem, né? Não, foi um desafio, cara, total. Que legal. Daí a gente começa a viver essas coisas, né? E aí acontece. A nossa igreja era uma assembleia, anterior era a assembleia. Só que eu fui criado na Batista, a Débora também.
Então, Que mix, é muito né? diferente, a gente é muito diferente da ideia de igreja, da eclesiologia da Assembleia. Então, a gente pensa muito diferente. Aí, quando a gente assume a liderança e essa proposta de fazer um renovo, uma igreja nova e diferente, a gente tem a ideia de poder mudar o nome da igreja para poder servir um marco de como assim, aquela igreja não existe Há uma mais. mudança. Isso aqui é uma igreja nova, a gente está recomeçando essa igreja nova com essas 7 pessoas. E a gente começa a pensar em nomes. Que nome que a gente coloca? Se a gente colocar Batista, a gente exclui os assembleianos. Se a gente colocar uma outra coisa, a gente vai excluir muita gente por causa do nome. Então, vamos colocar um nome que a gente vai diminuir o máximo as barreiras para que pessoas possam chegar até a gente. Legal. E foi quando a gente surgiu com o nome de Comunidade Nova Aliança. Então, a CNA é Comunidade Nova Aliança. Legal. Por que isso? Porque a gente entende que você está do outro lado do mundo, então tem pessoas da Presbiteriana que estão vindo, tem pessoas da Batista que estão vindo, tem pessoas da Assembleia que estão vindo, tem pessoas que da Deus é Amor que estão vindo, tem pessoas que estão todas as igrejas estão vindo. E se a gente colocasse um nome de igreja, talvez a gente seria o nome da igreja seria um empecilho para que pessoas pudessem chegar até a gente. Então a gente quer botar um nome mais neutro possível para atender a comunidade brasileira. Para atender a comunidade brasileira. E esse é um ponto, uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre isso, né? A CNA hoje, o quão é desafiador para vocês hoje atender a comunidade brasileira dentro da Austrália, onde tem várias denominações. Além disso, a gente tem várias faixas etárias, que isso é normal dentro de uma igreja, mas também a gente tem regiões, né? Então, a gente está na Austrália, mas a gente vive... Você está lidando com mineiro, está lidando com a Bahia. Além de você estar aqui, que tem uma diversidade cultural muito grande, a gente está vivendo com o Brasil, que tem uma diversidade cultural enorme. O quão foi desafiador no início e o quão vocês têm gerenciado isso no decorrer da jornada da CNA? Cara, no começo, ele foi muito frustrante, para falar a verdade. Porque você lida com conflito, assim, cara, direto, né, cara? Direto. Você fala uma coisa que a pessoa fica assim, nossa, mas lá no meu estado você falar isso aí, cara, você tá ofendendo alguém, entendeu? Aí você fala outra coisa e fala assim, pô, mas o que você falou aí, você tinha que ter falado mais duro. Então, alguma coisa assim, entendeu? Ou com algumas coisas você traz mais proximidade, outras você traz afastamento. Isso. Então, logo no começo da igreja, a gente tentou fazer o quê? Criar uma afinidade com todo mundo. Só que a gente viu que a afinidade ela é uma coisa muito rasa para poder construir comunidade. Então, por mais que você tenha pessoas que você vai ter mais afinidade na igreja, o que une a gente não pode ser só aquilo que a gente tem em comum. Entendeu? Tem que ser mais do que isso. Então a gente percebeu logo que o quê? Que a única cola que vai funcionar pra gente é se for Cristo. Se for o amor de Cristo pra gente. Então a gente concentrou em quê? Em poder expor quem Cristo é. Falar sobre Jesus. Insistir em Jesus. Falar sobre quem Ele é, o amor que Ele tem, a forma que Ele nos une, a forma que com o sacrifício dele, Ele derruba todo o muro de inimizade que existia entre a gente. Então a gente pode ter um relacionamento agora que, por mais que você goste de surfar, mas eu gosto de ficar em casa, e a gente não tem nada em comum, nós temos algo maior do que isso. Que a gente consegue se amar, que a gente consegue se respeitar, a gente consegue fazer vida juntos. Então eu consigo trabalhar para o seu sucesso, você consegue trabalhar para o meu sucesso. Sucesso sendo conhecer quem Cristo ter um bom casamento, sendo um bom discípulo de Jesus, sendo um bom pai. Então, assim, eu consigo fazer essas coisas não porque eu tenho afinidade com a Sheila. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente for comparar aqui, cara, você está aí fazendo intercâmbio, você... tem esse lado diferente do que eu tenho, por exemplo. Você vem de São Paulo? São Paulo. Você vem de São Paulo, da capital ou não? Capital. Eu venho do interior, cara, de Minas Gerais. Então, tipo assim, é um pensamento, é uma criação que é muito diferente. Então, se a gente for concentrar só naquilo que a gente tem de igual, a gente vai limitar muito a unidade que nós temos, entendeu? Não, e para mim, como agente educacional, é a mesma coisa, né? Porque eu tenho do Brasil inteiro. Sim. Eu tenho bastante gente do Sul, bastante gente de São Paulo, mas também tem bastante mineiro. Então, assim, eu já tive gafes de, tipo, bordões que a gente joga lá, sabe? Você fala, meu, por que você falou? Sabe? Assim, então... E assim, é legal, porque a gente cresce, a gente respeita. Então, assim, você fala, por que eu falei isso? Por que eu, né? Então, tem os desafios, mas dentro da nossa própria comunidade, a gente tem uma diversidade muito grande. Isso. E eu acredito que para vocês então, foi bem desafiador. Muito desafiador. Então, a maneira que a gente conseguiu reconciliar isso é olhando para algo que é muito mais profundo do que as nossas afinidades. Entendi. Que é o nosso Salvador. Amém. Que é uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, Jesus Cristo. Então, quando a gente conscientiza a igreja disso, então as diferenças que nós temos se tornam pequenas diante da magnitude dessa coisa que nos une, que é Cristo. Entendeu? E, na verdade, elas se complementam, né? Isso, porque aí faz parte do corpo. Isso, porque essa é a beleza da igreja também. A beleza da igreja não é que todo mundo é igual quem eu sou. A beleza da igreja é que nós somos todos diferentes, mas apesar das nossas diferenças,
nós vivemos juntos, nós nos amamos, nós nos cuidamos. E somamos, né? Nós nos cuidamos, nós queremos sucesso um do outro, Amém. entendeu? Mas assim, de novo, a gente não vive isso de maneira perfeita ainda, né? Então, assim, tem desafios aí muito grandes que a gente vive, porque a gente recebe pessoas, como você falou, não só de regiões diferentes do Brasil, mas de denominações diferentes do Brasil. Então, sim, que são pessoas que têm uma visão de igreja que é muito diferente do que a nossa, por exemplo. Então, a gente tem que, ainda assim, comunicar essa pessoa e fazer com que a gente consiga viver juntos. E a única maneira de poder fazer isso que a gente descobriu é se for Cristo centro. Qualquer outra coisa é muito rasa para unir a gente. E aí que eu acho que... Aí eu vou falar a minha experiência com a CNA. E é onde eu me conecto com a CNA. Porque, por mais que eu amo a vida sua, da Débora, e eu acho que às vezes... Você pode ver que eu nem tento... Às vezes eu nem encho muito o saco de vocês, porque eu acho que vocês são bis demais, tem muito problema. Tem muita coisa para resolver. O que eu me conecto é, de fato, o que eu vou buscar lá? A palavra. Né? E eu sei que se um dia eu precisar ir passar a mão no telefone, que vocês vão falar por mim. Mas eu não estou ali... É óbvio que se o Eduardo, né, eu não tivesse... a certeza de que você estivesse pregando a verdade, eu não estaria ali, com certeza, né? Então, eu tenho, sim, uma afinidade com os pastores, acredito no que eles estão pregando, mas eu não estou ali pelo Eduardo e pela Débora. Sim. Quando a gente entender que a gente não está ali pelas pessoas e que a gente está ali pelo um propósito, pelo que realmente aquilo está transmitindo para você, eu acredito que a gente tira um pouquinho as barreiras, sabe? E entender que a igreja não é perfeita, entender que a gente está ali para, de fato, extrair o melhor de Deus, né, através da sua palavra, né, extrair o melhor de Deus, não sei se é uma colocação correta, mas através da palavra, através, né, o que eu vim buscar, o que você vai buscar na igreja, gente? Então, a gente não vai encontrar a igreja perfeita. Talvez você vai na igreja A, na B, na C, e graças a Deus, que hoje tem muitas igrejas aqui brasileiras, Deus, né? E isso é legal, porque você pode conectar, de repente, como eu conecto com o que é pregado na CNA. Então, para mim, eu sei que eu estou num lugar safe. Quando eu sento naquele banco, eu sei que a palavra que vai vir de lá, ela vai vir direcionada. Né? Ela não vai vir conduzida porque o Du acordou um pouquinho melhor e ele vai ser super motivacional e eu vou sair de lá, não. Muito pelo contrário. Às vezes, eu sento lá e falo, Deus, era isso mesmo? E Deus fala, era isso. Era isso. Porque, por exemplo, você sabe, né, Sheila? O jeito que a gente prega, a gente vai pregar o quê? A gente vai tentar pregar a Bíblia por inteiro. Então, se você pegar um livro por inteiro, nesse livro, vamos por exemplo, a gente está estudando agora Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Então, no capítulo 1, ele vai trazer uma mensagem talvez de encorajamento, depois ele vai trazer uma mensagem de exortação, depois ele vai trazer uma mensagem de consolo. Então, quando você prega toda a Bíblia, então, assim, você vai ter que trazer tudo, entendeu? Então, assim, a gente acredita que é mais saudável dessa maneira. Não dá para trazer só as partes boas, né, Du? Não dá para trazer só as partes boas. A vida não é assim, né? Se uma criança que só tem a parte boa, não tem disciplina, você vai ver o que vai acontecer, né? Como não pode ter só a parte boa, né? Legal, muito bom, gente. Du, a gente sabe, né, que a maioria das pessoas que chegam na Austrália são intercambistas. Você me corrige se na igreja vocês têm essa percepção, né? Não, porque a comunidade brasileira hoje é um caminho mais fácil, mais procurado, né? E as pessoas vêm realmente para estudar, né? E eu queria que a gente explorasse um pouquinho disso, né? A importância de se envolver na comunidade cristã, esse é um dos pontos que a gente pode explorar, mas a gente aprofundar um pouquinho, porque as pessoas que chegam aqui na Austrália, né? Os intercambistas, e como que está a nossa comunidade em relação a isso, né? A gente tem vários pontos importantes, positivos, né? Que é uma comunidade que cresce, que está tendo várias oportunidades, que está crescendo, que está construindo, mas a gente também tem algumas coisinhas que a gente pode comentar, sabe? Que eu gostaria que a gente explorasse. A igreja, de fato, tem ajudado, né? Tem sido um refúgio para as pessoas que chegam aqui na Austrália ou não. Eu vou dar o meu parecer assim, eu vejo muitas pessoas se perderem, muitos adolescentes se perderem na Austrália, né? Sim. Porque, não só adolescentes, o brasileiro em geral. Sim. Porque parece que quando a gente cruza as fronteiras, alguns perdem a identidade. Com certeza. Né? E meu pai não está aqui, ninguém está vendo. Né? Eu estou aqui para viver uma experiência nova. E aí moram alguns problemas, porque a gente perde um pouco da essência e se aprofunda, né, em algumas coisas que talvez não seja tão legal. E às vezes sair dela que eu tenho visto muitas pessoas com problema mental. E para mim é um desafio falar sobre isso, tá? Porque eu vim estava conversando com os meninos que eu vim de uma criação que era a cinta. Né, o mental health vai, né? A cinta, minha filha. Então, assim, para mim é desafiador. E eu tenho aprendido um pouco mais porque eu quero ajudar os estudantes. Então, eu queria que a gente explorasse um pouquinho aí do intercambista que chega, né? O quão sucesso eles têm. E a gente tem muita coisa legal para compartilhar. Mas também os desafios, porque a comunidade cristã, eu acredito que vocês devem, né, receber muitas
muitas dessas pessoas com alguns problemas, com algumas dificuldades, e como que a gente, como igreja, e como a gente, como irmãos, porque eu tenho certeza que a comunidade cristã, a CNA também está assistindo isso, então a gente pode também, né, como comunidade, ajudar essas pessoas que estão chegando. Sim. Como que a gente, né, o que a gente pode falar sobre esse assunto? Shirley, eu acho que, eu sempre falo assim para o pessoal que está chegando agora, aqui na Austrália, o seu caráter, se você é cristão, vai ser provado. Se você não é cristão, seu caráter, a sua integridade vai ser provada aqui também. As coisas que você acredita vai ser provada. Por que isso? Porque você vai tirar todo o seu network que você tinha no Brasil de suporte. Então, se você vem de uma igreja, você vai tirar a sua igreja, você vai tirar de quem você prestava conta, você vai tirar as suas responsabilidades que você tinha diante da comunidade, e você vai chegar aqui com uma página limpa. Você pode escrever o que você quiser. E muita gente não sabe lidar com essa liberdade. Então, para outros que não são cristãos, vai ser a primeira vez que vão sair debaixo da autoridade dos pais. Os pais vão estar vendo aquilo que eles estão fazendo pela primeira vez. Outros vão também, de alguma maneira, vão experimentar uma liberdade que eles não tinham no Brasil, porque não tem ninguém que conhece. Aqui as coisas funcionam de maneira diferente, muito mais liberais do que no Brasil. Não tem os estigmas que tem no Brasil, talvez. Então, eu digo que aqui na Austrália é um lugar onde que o seu caráter vai ser provado. E muita gente falha diante da aprovação do caráter deles, entendeu? Uhum. Porque não sabe administrar essa liberdade. Uhum. Entendeu? E aqui eu me lembro até de uma passagem que é bem famosa do filho pródigo, né? Por que isso? Porque muita gente não volta para aquele lugar que ele sabe que é o certo. E não estou falando nem de igreja, mas lugar de integridade, lugar de ter propósito, lugar de saber o que está fazendo com a vida deles, uhum. De poder viver uma vida que se cuida, uma vida que é boa para a comunidade e tudo isso. Eles não se voltam porque às vezes tem medo da reação daqueles que vão estar esperando eles lá, entendeu? No caso do cristão, tem medo da reação da igreja, tem medo de Deus, como que Deus vai me receber. O filho pródigo falou o quê? Cara, me recebe como um dos seus servos. E o pai virou para ele e falou, não, como assim? Um dos meus filhos estava morto, você estava morto, agora você é como se tivesse revivido agora quando você volta arrependido. Então, assim, eu acho que por mais que é desesperador e por mais que tenha essa parte da aprovação, aqui também você tem uma oportunidade de poder viver algo único também, tanto com Deus quanto com você mesmo. Em todos os sentidos, né? Isso. A Austrália é o país da oportunidade, eu acredito, para o brasileiro, né? Isso. Dá para você, inclusive, pegar essa liberdade que você tem, né? Aí vem a força, a resiliência, o poder de trabalhar, arregaçar as mangas, fazer a coisa acontecer, sim. Né? Ter essa liberdade mesmo de ter relacionamentos bons, conhecer pessoas boas, né? Fazer com que isso, alcançar pessoas, comunidades que a gente nunca alcançaria, né? No Brasil. Então, tem que pegar, gente, essa liberdade, essa força, esse intercâmbio de uma forma positiva, o que de fato isso pode agregar. Então, para você que está pensando em vir para a Austrália, que não está ainda aqui na Austrália, a Austrália é o país das oportunidades. Isso. E você vai ter poder de escolha, né? Seja do bem, seja do mal, como tudo na vida, né? Mas não deixa que as coisas que parecem ser boas te enganar, né? Te tirar do seu foco. Qual o seu foco? O que você veio buscar na Austrália de fato? Eu vou aprender inglês porque eu quero voltar para minha carreira, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma... E a gente sabe o quanto isso é importante para o brasileiro. Sim. Mas quando chega aqui, a vida é um pouquinho boa, né? E aí a gente começa a pegar algumas curvas. O dinheiro, é festa, é muito show. Gente, a gente tem acesso a coisas que no Brasil talvez não teria. Mas tenta utilizar isso de uma forma ao seu favor, né? Vai fazer viagens, quantas pessoas eu já vi querendo fazer missão no Brasil. E chega aqui, a gente já está num país que tem uma multicultura. Você tem a oportunidade de implantar. Um dos exemplos que eu acho que é legal, a Ju que estava aqui, né? Essa menina, ela é uma luz onde ela chega. E ela tá numa escola que, né, não tem brasileiro. E você vê o quanto ela é luz, assim, sabe? Então a gente tem oportunidades de ser luz, de você falar assim, nossa, que menina interessante, ela se destaca, ela sabe conversar, sabe? A gente tem como transparecer de uma forma legal por que somos cristãos, qual que é o nosso propósito, interagir, ter oportunidades, né, Edu? Sim, não, com certeza. Assim, cara, eu acho que para ajudar alguém que está considerando vir para cá, eu acho que primeiro, descubra e tenha certeza de quem você é, antes de você sair. Porque pode ser que você esqueça quem você é nessa jornada. E depois você queira voltar e você não ache mais a pessoa que você deixou, entendeu? Então, assim, eu diria,
antes de você vir, considere mesmo. Considere o que a sua família acredita, considere os valores que a sua família tem, considere os valores que a sua comunidade tem, e veja as coisas que você vai querer levar com você, de quem você é. É claro que você vai ser mudado, é claro que você vai ser transformado, você vai sofrer sim a influência desse lugar, positiva e negativa, mas ainda assim, no cerne de quem você é, você tem que ter certeza de quem você é, você tem que estar bem definido, para que isso não mude de fato a sua essência mesmo, Sim. né? Quem você é nesse sentido. Entendeu? Em contrapartida, eu já conversei com um pessoal que estava no Arraial, Uhum. que chegou na Austrália, que nem era cristão, mas que chegou e foi para a comunidade. E a pessoa virou cristã porque procurou o lugar certo, se sentiu abraçado, né? Então, aí o quanto é importante a gente ter eventos, estar em comunidade, ter aquela abertura que você falou no começo de mostrar quem a gente é, e que virou cristão aqui, né? Que tá ali super com a galera, né, tá procurando caminhos bacanas, pessoas que possam agregar, escolhas certas de amizade, no final de semana. O pessoal animado, viu, gente? Vocês acham que o cristão não é animado? Eles são animados, fazem coisa, né, ali. Fazem coisa pra caramba. Comem pra caramba, vão tomar açaí, que eu sei. E assim, ó, assim, de vez em quando o pessoal tem a perspectiva errada de que para você ir para Cristo você tem que estar no fundo do poço. E não é isso. Não é isso. Porque às vezes você está no melhor momento da sua vida, mas você entende, quando você deita no seu travesseiro, que falta algo ainda, que não está completo. Não sei se você já teve essa sensação, mas isso é o que a gente escuta muito. Por exemplo, pessoas que, cara, eu tenho uma boa carreira, as coisas estão dando certo para mim, não me falta nada, sempre tive uma condição boa, cara, mas eu deito no travesseiro e parece que me falta algo ainda, parece que eu não tenho bem definido o propósito da minha vida, por que eu tô aqui, por que eu existo de verdade, por que eu existo e estou vivo, nesse sentido. E eu acho que a Bíblia vai nos ajudar bastante a entender isso. Eu acho que esse ponto é um ponto legal, que eu acho que aí a gente já pode ajudar as pessoas que aqui estão, né? Sim. Inclusive, sim, que aí estão se dando bem, que estão construindo aí as suas coisas aqui na Austrália. Mas e aí, Du, na prática? O que a gente faz? Como que a gente acha esse propósito? Como que a gente conecta com a verdade? Qual que é o ponto? Sim, então, de novo, eu estou falando da perspectiva do que nós acreditamos aqui, né? Que é cristão. Então, a gente acredita que quando Deus cria o mundo, Deus cria o homem com um propósito, com a razão, com um porquê. Então, assim, não tem ninguém que vê a existência que não tem um propósito. Essa é a nossa perspectiva. Então, por mais que a pessoa esteja pensando assim, cara, mas eu não sou bom em nada, cara, tudo que eu faço dá errado, então eu não achei ainda as coisas que eu queria fazer, mas nós ainda acreditamos que há, sim, um propósito. Deus te criou por uma razão. E essa razão, quando você vive essa razão, independente das circunstâncias, você ainda tem paz, você ainda tem alegria, você ainda é realizado. Tá entendendo, Xelinha? Então, assim, por isso que eu falo que a pessoa tem que descobrir o propósito dela em quem criou ela, no Criador dela. É o Criador dela que vai saber o melhor qual que é o propósito dela. E Deus definiu o propósito para a gente. O propósito da nossa caminhada é a glorificação dele, é a nossa satisfação nele, é a gente ter prazer nele. E quando você conhece Deus, e Deus, a sua visão é aberta para o tamanho desse Deus, o tanto que ele é digno da sua vida, de tudo que você tem, cara, viver para ele não passa a ser mais agora obedecer um conjunto de regras, passa a ser agora um jeito que te alegra, um jeito que te realiza, um jeito que te deixa completo. Quando eu vivo para Deus agora, por exemplo, quando eu estou obedecendo a Deus, eu não estou obedecendo a Deus pensando assim, cara, mas que ruim, eu queria fazer outra coisa. Eu estou obedecendo a Deus com alegria. Com alegria. Com alegria. Por que isso? Porque o meu entendimento sobre quem Deus é, por meio da revelação bíblica, me fez contemplar um Deus que é grande, um Deus que é digno, um Deus que vale a pena abrir mão de todas as coisas para poder agradá-lo. E quando eu faço isso, eu vivo de fato realizado, feliz, completo em Cristo Jesus, entendeu? Então, assim, eu diria isso. Agora, para quem quer achar isso, cara, se é a revelação das Escrituras, você vai encontrar isso nas Escrituras. Então, assim, a minha recomendação seria o quê? Procura um cristão que conheça as Escrituras de fato e que dá evidência de que conhece as Escrituras, né? Que vive de acordo com aquilo que ele confessa. Porque o que a gente tem mais tem aí é que a gente que fala que crê, mas que você olha para a conduta do cara e fica assim, pô, você fala que você crê, mas está, entendeu? Então, assim, procure pessoas que têm essa evidência e pede para eles, cara, me dá a razão da sua fé, cara. Me fala para mim por que você acredita em Cristo. Du, eu acho que a gente vai pegar aqui uma parte que muita gente realmente está, de fato, procurando o propósito, e é desafiador, né? Uhum. Mas a gente sabe que também na prática é dobrar joelho, pedir para Deus a direção e deixar Deus falar com a gente, né? Porque
às vezes a gente não vem aquela resposta assim, meu filho, a sua direção você vira a direita primeiro, pega a esquerda, viu um sinal vermelho, vai, desce, não. Então a gente tem que viver. A partir do momento em que a gente deixa Deus atuar e prestar atenção mesmo, porque tem coisas que acontecem no nosso dia a dia. As coisas não vêm assim, ó, com banner, né? Ó, piscando. Aqui está o seu propósito. É coisas do dia a dia. Deus vai usar a gente no nosso dia a dia, né? No trabalho, né? Eu tava falando pra você que agora até oração eu tenho feito nas minhas consultorias. Legal, cara, e eu falei, Deus, eu quero ser usada. E esses últimos meses, o que eu mais orei foi pros intercambistas. Então, Deus tem dado ferramentas, né, para eu perceber que isso tem propósito através do meu dia a dia. Né? Eu não tenho a capacidade de pregar lá na CNA, mas eu tenho a capacidade de fazer uma oração para o meu irmão quando ele precisa. Né? O tema mental health, para mim, é super desafiador, e eu sei o quanto os intercambistas sofrem. Mas eu não sou uma psicóloga, talvez eu não tenha isso. Inclusive, eu trouxe conteúdo para ajudar os intercambistas em relação a isso, mas uma oração eu posso fazer. Né? Então, quando a gente fala em propósito, a gente tem que olhar na nossa volta e deixar Deus agir e ir pegando, sim, sinais, né? E testando e vendo que isso traz paz no coração quando a gente, né? Quando a gente sabe que é propósito de Deus. Acho que esse é o sinal, né? Você ter paz no seu coração, você saber que aquilo ali não tá te trazendo um peso, que aquilo ali tá sendo direcionado de uma forma que talvez você não faria no normal, né? E eu tava conversando com o Marcos aqui, o Marcos tava falando assim, nossa, tudo é propósito de Deus. E é verdade. A gente não tem capacidade de acreditar que Deus vai ter, mas do nada vem uma coisa e muda. E, gente, como que você vem falar pra mim que Deus não existe? Aí a gente entra, como que Deus não existe? Pensa em cada coisa que acontece na sua vida, como que Deus não existe, sabe? Umas coisas que você fala assim, do nada aconteceu um negócio. Do nada, né? Bem do nada. Então, acho que essa história de propósito é deixar o nosso dia a dia, sabe, Edu? A gente tem tantas oportunidades no dia a dia de viver o propósito. Eu acho que ajuda a gente também a entender, por exemplo, na cosmovisão cristã, propósito não tem a ver com fazer. Propósito tem a ver com ser. Quem você é. Por que isso? Porque você pode ser um encanador, você pode ser alguém que faz podcast, você pode ser alguém que limpa vasos, você pode ser alguém que trabalha na obra, e ainda assim viver o propósito que é ser. O propósito para o cristão é ser. Ser o quê? Ser alguém que está sendo amoldado à imagem do Filho amado. Esse é o propósito para todo cristão. Entendeu? Então, agora, como que vai acontecer isso e qual que é o cenário onde isso vai acontecer? Pode ser no meu intercâmbio, pode ser no trabalho. meu trabalho, pode ser na minha escola, pode ser na rua que você está andando. Rua, no ônibus que eu estou andando, no trem que eu estou andando, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, nas minhas finanças. Tudo isso vai se manifestar o quê? Vai manifestar o seu propósito. O seu propósito é o quê? Ser parecido com Cristo. Entendeu? Então, por exemplo, como que a Sheila vai se parecer mais com Cristo, com os alunos que ela ajuda? Eu vou orar para que Deus possa abençoá-los. Eu vou orar para que Deus possa estar ajudando eles a entenderem quem eles são, né? Entendeu? Ter clareza. Por que isso? Porque o nosso problema é que a gente quer ter uma resposta assim, cara, o propósito de Deus para minha vida é que eu seja tal coisa, que eu faça tal coisa, que eu tenha uma profissão, que eu seja um médico, que eu crie um business, que eu faça alguma coisa assim. Tem que ter o cargo, tem que ter o propósito de Deus. Eu tenho que ter dinheiro para ter propósito. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é você ser algo e você ser filho dele por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus. Agora, com esse propósito, aí você pode fazer qualquer outra coisa, que qualquer outra coisa vai se encaixar dentro desse propósito de poder você como filho, você é médico, você como filho, você é um pastor, você como filho, você é alguém que ajuda pessoas com intercâmbio, mas porque você é filho em primeiro lugar. Esse é o seu propósito, ser filho. Entendeu? Legal. Então, assim, eu acho que ajuda a pessoa que está em casa ouvindo isso, pensando assim, cara, mas o que eu devo fazer? Qual que é o propósito do Senhor para minha vida? O propósito do Senhor para sua vida é bem claro. Descubra quem Cristo é, porque o propósito de Deus para sua vida é fazer você mais parecido com Cristo. É aí que você vai ter verdadeira paz. É ali que você vai ter verdadeira alegria. Tá ligado? Então, é ali que você vai se sentir verdadeiramente realizado. Então, por mais que você esteja limpando o vaso, você vai estar limpando o vaso totalmente realizado. Por quê? Porque você é quem você deve ser, que é o propósito pelo qual você foi criado. Entendeu? Então, assim, estamos em 2025 e nós temos várias igrejas brasileiras aqui. Sim, cara, muito legal. Né? E o que você acha, assim, com certeza, né, é um benefício para quem está vindo aí hoje, né,
para a Austrália em geral, com toda essa diversidade de igrejas brasileiras falando a sua língua, porque a gente sabe que quando a gente fala a nossa língua, a gente consegue ter emoções, sentimentos, conexões, às vezes com tudo aquilo que a gente estudou no Brasil, Sim. e não que as igrejas aqui da Austrália não sejam... Relacionamento também. Né? Exato. Tipo, comunhão, cara. É muito como você vai ter comunhão se você não fala a língua. Exato. Então, a gente sabe que também a palavra inglês ela é pregada, tem muitos, né, pastores bons, mas a comunidade cristã brasileira aqui na Austrália tem feito diferencial mesmo, né? O que você acha, assim, desse crescimento, inclusive da CNA, né? Sim. A gente pode falar aí da CNA de Peter Chan, a CNA que está em Arnicliffe agora, né? O quanto isso tem, cara, tem linkado com o seu propósito, com o propósito da igreja. Sim. Cara, foi muito louco, né, Shirley? Você viu isso acontecendo também, assim, né? Então, tipo, a gente teve um crescimento explosivo, assim. A gente saiu de 80 pessoas para 300 pessoas no culto, 340, 350 pessoas no culto. Então, assim, isso aconteceu num período, assim, de 2, 3 meses. Foi. Essa mudança, entendeu? Então, pra gente, a gente viveu meio que um avivamento mesmo, de que Deus estava salvando pessoas. Essas pessoas estavam ouvindo, estavam sendo impactadas também, estavam ouvindo a palavra do Senhor, muito desceram as águas no batismo, assim, foi uma maravilha que a gente está vivendo. Mas eu acho também que é reflexo dos tempos que nós estamos vivendo, porque a gente tem muitos brasileiros vindo, então assim, a comunidade brasileira aqui ela cresceu bastante nos últimos anos, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, 2001, você via um brasileiro na rua, você parava, você celebrava. Era um evento. Ele, você trocava o telefone. Hoje em dia os caras viram a cara pra gente, entendeu? Mais um brasileiro. Mais um brasileiro ali, né? Entendeu? Mas antigamente não, antigamente o pessoal fazia isso. Então, como isso reflete também, por exemplo, na quantidade de igrejas e na demanda do trabalho cristão mesmo. Então, uma igreja só não consegue fazer o que precisa ser feito aqui. Então, a gente precisa de mais igrejas. Uhum. Só que a gente precisa de igrejas que são bíblicas, né? Então, assim, a quantidade de igrejas não quer dizer que tem uma saúde de igrejas, entendeu? Que tem uma saúde da fé cristã aqui. Quer dizer só que tem que ir muitas igrejas. Sim. Então, assim, o que eu diria para vocês que estão chegando aqui agora, para o pessoal que está chegando aqui agora, o pessoal que já está aqui também considerando qual igreja que eu devia ir, entendeu? Porque agora tem muitas opções. Sim. Uma coisa é não ter opção, né? Só tem uma, você tem que ir naquela lá. Mas a outra coisa, um problema também é quando você tem opções demais que te paralisa. Você fica assim, cara, pô, mas e agora? Qual que eu vou? Eu gosto de todas, tem muita gente legal em todas, qual que eu vou? Não, quando gosta de todas, você pelo menos visitou todas. O ruim é quando a gente não dá opção, só vai naquela e a gente acredita que aquela é a verdade, é aquilo e pronto, acabou. Então, o meu conselho para vocês que estão considerando isso é o quê? Procure uma igreja que é bíblica. Então, quanto mais próximo da Bíblia a igreja for, mais saudável ela vai ser. Legal, entendeu? Interessante. Quanto mais elevada a visão dela das Escrituras, melhor vai ser essa igreja. Entendeu? Assim, talvez não vai ser a mais cheia. Talvez não vai ser a mais cool. Entendeu? Não vai ser aquela que vai ter as luzes, a fumaça e a banda boa e tudo isso. Mas vai ser não vai ter o show às vezes, né? Às vezes o show a gente pode olhar ali no YouTube, né? Tem uns shows legais ali, né? Tem muito, cara, tem muito. Mas vai ser a que vai estar apregoando a verdade para você, cara. Então, legal. Assim, é importante. Mas, assim, é muito legal que está vindo muitas igrejas. Sim, entendeu? sim. E eu oro para que a gente possa andar juntos também como igreja, como igrejas, para a gente poder estar influenciando um ao outro também, ajudando um ao outro nessa caminhada aqui. Porque a ideia central né, as igrejas têm que ter um único propósito, né? Não é competição, né? Que aquela é melhor, não, muito pelo contrário. Se todas tiverem o mesmo propósito, tá ótimo, né? Sim, essa é a ideia. É claro, assim, e de novo, o sucesso de outras igrejas é o nosso sucesso também. É isso. Então, por exemplo, se uma igreja acertar, todas acertam juntos. É legal. Mas quando a igreja erra, por exemplo, ela difama o evangelho, todos nós somos manchados também, até as inocentes, entendeu? E é difícil, às vezes, contornar, isso, né? E é o caso que eu falo, por exemplo, se você vê a representação evangélica nas TVs que tem hoje em dia, sensacionalista, mancha todas as outras igrejas. As igrejas sérias são manchadas por causa disso também, entendeu? Então, assim, a pessoa que nunca foi à igreja, ela vai entender o quê? Pô, isso aí que é igreja. Quando não é, na verdade. Aquilo ali é uma pequena minoria que detém esse acesso à mídia e tudo isso. Então, eles são a minoria, mas eles são bem, se expressam muito, então assim, tem uma visibilidade muito grande. E quando isso acontece, aqueles que estão de fora pensam assim, toda a igreja é assim, cara. Toda a igreja é assim. E é por isso que eu falo uma coisa que eu falo de vez em quando o pessoal está visitando a igreja, eu falo assim, cara, você que veio à igreja aqui hoje pela primeira vez, muito obrigado porque você venceu vários desafios para poder estar aqui. Entendeu? Porque também, se tudo que eu ouvisse falar sobre a igreja, aquilo que eu vejo na mídia, eu não viria também. Então, você está aqui hoje, para mim, parabéns. Você já foi... Parabéns, cara. Já venceu muitos obstáculos já. Entendeu? Nossa, que legal, gente. Um episódio completo para vocês, Du. Obrigada, hein? Foi top isso aqui. Que legal, cara. Que legal. Nossa, na verdade, assim, cada um...
Tinha um roteiro aqui, eu não fiz nenhuma pergunta do roteiro. Mas essa que era a ideia, né? A ideia era ser natural, é a gente trazer esse conteúdo pra vocês. Du, obrigada por você ter vindo. Eu vou pedir a parte 2 lá na frente, tá? Pra gente vir de novo, porque aí eu vou no roteiro. A gente volta a falar. Vem você e a Débora na próxima. Ia ser um prazer, cara. Acho que ela tem muito a acrescentar, sabe? Só pra finalizar, assim, o que é interessante também da comunidade cristã não é só aquelas pessoas que já eram crentes, que vieram e estão aqui, legal. Não é nada disso. Quantas pessoas também a gente não tem visto sendo transformadas, né? Amigas minhas, né? Que a gente já chegou, tá aqui, daqui a pouco a gente vai ver falar... Né, o acesso para as pessoas que aqui estavam encontrar Jesus também, né? A gente teve 2 episódios agora da CNA, desses 2 episódios, 2 pessoas que não eram cristãs se converteram e hoje estão na CNA. Então, isso também é muito importante, né? Sim, cara. E assim, Deus faz coisas que são assim, cara, pô, Deus é sério mesmo. Então, Deus tira pessoas lá do Brasil, que está rodeado de igrejas, né? Para trazer eles aqui, cara, para eles poderem viver algo único, para que eles possam, quando ouvir a palavra, aquilo fazer sentido aos ouvidos e aos olhos deles, sabe? Então, assim, a gente tem visto muito isso acontecer. Na verdade, o nosso maior interesse é que isso aconteça. Vocês que não são expostos ao Evangelho, a quem Cristo é, que vocês possam vir e ouvir e serem convencidos pela palavra do Senhor mesmo, entendeu? Porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é ser um grupo social para o crente. A missão da igreja é a propagação da fé, né? Então, assim, a gente está pregando para que pessoas possam se converter. E eu fico feliz pra caramba quando você fala que você entrevistou 2 pessoas lá na igreja, assim, random, e elas foram pessoas que se converteram na igreja. Então, assim, glória a Deus por isso, cara. A gente fica muito feliz. E, assim, a gente ama estudantes, tá, Shelinha? Então, assim, boa. Você que está aí, cara, você é estudante, cara, cola com a gente está junto, o pessoal lá vai apoiar vocês. Né? Eu vou deixar um convite pro Du vir aqui com a Débora, a gente tem outras coisas que a gente pode acrescentar e a gente pode até, né, tentar conversar um pouco mais sobre isso, sobre os desafios que vocês enfrentam, sobre as escolhas que vocês têm feito na Austrália, né? A gente está aqui, eu também estou aqui para ajudar vocês, não só como Intercâmbio Austrália, mas como comunidade. Se quiserem falar comigo, eu estou à disposição, né? Também estou estudando para ser agente de imigração no futuro, para ajudar essa comunidade aí. Futuro bem futuro, vem, gente? Não me cobrem, porque tá pesado. Lá no futuro. Então, também para ajudar a comunidade, e eu tenho percebido quão necessário ter uma direção, sabe? Então, eu espero que, de fato, eu venha agregar, já com o meu conhecimento, com tudo que eu adquiri, eu falo, cara, é isso, sabe? O brasileiro tem que fazer isso, tem que pegar isso. Às vezes não está escolhendo as coisas certas, tem muita gente escolhendo coisa errada, e a gente podia falar sobre isso. E eu tenho orado muito pela comunidade em relação a isso. É desafiador falar, porque a gente sabe que os desafios do dia a dia, escolha, dinheiro, escola, seguro-saúde e tal. Mas, gente, você pregou esses dias sobre isso, né? Fazem as escolhas certas do visto de vocês, do planejamento de vocês. Eu já vi também milagres acontecerem no último minuto. A Ilana esteve aqui e falou que até dinheiro caiu do céu na renovação do visto dela, de tanto que ela acreditou. Tem esse episódio aí. Que legal. Caiu mesmo. Ela foi limpar um negócio lá e aí ela tocou assim, caiu um negócio de dinheiro que era pra jogar tudo no lixo lá, caiu o dinheiro do céu pra renovação dela. Então, se for pra ser, vai ser. Às vezes a gente tá forçando uma barra também que não é pra ser, sabe? Mas eu acho que as escolhas certas, as coisas vão acontecendo. Então, façam a coisa certa. É importante, né, Shelinha, o pessoal entender que sempre tem esperança para aquele que está no fundo do poço. Então, tem esperança, tem pessoas que estão te esperando, tem pessoas que estão orando por eles, né? A gente tem 18 anos, a gente está orando para essa comunidade, cara. Amém. A gente está orando para que Deus possa se revelar para eles, para que eles possam se encontrar, para que eles possam ter prazer em viver de novo, entendeu? Alegria. E a gente está ali. 22 Campbell Street. Então... É isso aí, gente. Du, thank you so much. Big thank you mesmo pra você. Obrigada, valeu demais, gente. Gente, vai lá na CNA, tá todos os detalhes aqui, a gente já tá deixando o @ pra vocês, o endereço, tudo certinho. De novo, agradecer você, em nome da comunidade, né, que somou demais. Mas antes da gente finalizar, vamos fazer uma oração para esse pessoal? 2 tipos de oração. Aquela pessoa que tá vindo pra Austrália, para Deus já direcionar ela nos caminhos certos, e pra pessoa que tá aqui, para Deus trazer uma clareza, né, direcionar ela, porque às vezes a pessoa tá perdida, e às vezes falou, cara, o que eu faço aqui? E agora? Para onde eu vou? Qual escolha eu faço? Dá tempo de me conectar com Deus ainda? Não dá, né? Tá tudo perdido. Sim. Então vamos fazer essa oração para eles, porque aí a gente consegue atingir esse pessoal que achou esse assunto interessante, mas falou que tá faltando ali uma direção. Vamos lá. Tá bom? Senhor, nós queremos colocar as pessoas que estão considerando vir para a Austrália diante do Senhor, e nós queremos te pedir que o Senhor possa estar preparando todos os caminhos, que o Senhor possa estar preparando as conexões que elas vão precisar, no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa estar colocando pessoas abençoadas, Deus, no caminho delas, no nome de Jesus.
Deus, nós oramos para aqueles que vão vir para cá, Deus, e vão passar, Deus, por momentos de crise, porque de vez em quando a gente passa por momentos de crise mesmo, que eles possam entender, Deus, que eles não são sozinhos, eles têm o Senhor e também tem a igreja do Senhor que está aqui, Deus, orando por eles e pronto para poder ajudar. Deus, eu oro para aqueles que estão, Deus, em momentos desesperadores, Deus, agora que estão na Austrália, pensando o que eles fizeram, por que eles vieram. Deus, às vezes eles estão trancados no quarto, Deus, triste. Deus, eu oro que o Senhor possa alcançá-los agora com a sua graça. Que o Senhor possa, Deus, encorajá-los no nome de Jesus. Que eles possam saber, Deus, que esse é um tempo difícil, mas esse tempo difícil, Deus, não é para sempre. Esse tempo difícil vai passar. E que eles também têm ajuda no Senhor e ajuda com o seu povo também. Então, sim, eu oro no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, derramar, Deus, do teu Santo Espírito sobre eles, ajudá-los nessa dificuldade que eles estão passando e ajudá-los a fazerem, Deus, essa conexão, Deus, com o povo do Senhor, para que eles possam conhecer quem o Senhor é também. No nome de Jesus, eu oro para as igrejas que estão aqui, Jesus. Deus, nos levanta, Deus, como, Deus, pessoas, Deus, que levantam a bandeira da verdade mesmo, que vivem o verdadeiro evangelho. Deus, um evangelho, Deus, que não é para poder servir-se a si mesmo, Deus, mas aqui é um evangelho que serve os outros, que coloca os outros na posição, Deus, de poder ser realizado e conhecer quem Cristo é, conhecer quem o Senhor é. Deus, ajuda a gente a fazer isso para a sua glória. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Gente, obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigada, valeu, Du. Valeu, pessoal. Valeu.